Irmãos, dando prosseguimento a mais um episódio de Aprendendo com a Salvos. Hoje traremos a vocês a segunda parte dos nossos estudos acerca do livro Atos dos Apóstolos. Semana passada tivemos a primeira parte desses estudos. Se por qualquer motivo, irmão, você não teve a oportunidade de assistir esta primeira aula conosco, nós tivemos o cuidado de colocar em alguma parte desta publicação o link deste primeiro vídeo, onde você poderá conferir, na comodidade do seu lar, a esta nossa primeira aula. Seja como for, querido, você pode agora assistir tranquilamente a este segundo vídeo conosco e depois, com calma, sem pressa, no conforto do seu lar, assistir a nossa primeira aula. A única coisa que você não pode deixar de fazer, irmão, é de se inscrever em nosso canal. Se o assunto desde já te interessa e você está ansioso para continuar os estudos conosco, então aproveite a nossa vinheta e se inscreva em nosso canal. A sua inscrição, amado, o seu comentário, a divulgação do nosso trabalho, ela é muito importante para nós. Deus te convida gentilmente a ser tempero e luz para este mundo. Então busque também você, querido, ser um canal de bênçãos para as pessoas que te cercam. Compartilhe deste vídeo em suas redes sociais, nos peça ele pelo WhatsApp. Espalhe a luz e a verdade de Jesus Cristo por onde quer que você ande. Não saia daí, querido. São apenas 10 segundinhos. Após a vinheta, caímos de cabeça no segundo vídeo dos estudos acerca de Atos dos Apóstolos. Deus é maravilhoso. E tendo Paulo iniciado seu ministério, pregando a verdade somente encontrada em Jesus, muitos judeus em Damasco, confusos ainda com tudo o que ocorrera, passaram a fazer planos para matar Saulo, agora chamado Paulo. E os discípulos em Damasco, cientes desta situação, o protegiam. Até que uma noite, eles se viram obrigados a descer Paulo pelo muro em um cesto para que este pudesse sair da cidade e regressar até Jerusalém. E quando chegaram em Jerusalém, a antiga fama de perseguidor de Saulo ainda causava muito medo entre os cristãos. Foi então que Barnabé tomou Saulo para si e testemunhou acerca da sua conversão em Damasco. Barnabé também testemunhou acerca do fato de Paulo, já ousadamente, falar acerca da salvação encontrada em Jesus. Paulo e Barnabé passaram a andar juntos por Jerusalém, disputando com os gregos e testemunhando Jesus Cristo aos gentios. E muitos seguiam com planos para matar Saulo. Foi então que os discípulos, cientes também dessa situação, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois para a cidade de Tarso. Enquanto isto, Pedro curava um homem chamado Enéas, que estava em uma cama enferma há mais de 8 anos na cidade. Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Agora levanta-te e faça a tua cama. E Enéas se levantou e se viu curado. Isto aconteceu próximo às cidades de Lida e Saroma, e ali muitos se converteram. Já na cidade de Jope, uma cidade próxima a Lida, havia uma discípula fiel chamada Tabita, muito conhecida por seus frutos. Porém, estando Tabita gravemente enferma, infelizmente esta vem a falecer. E seus irmãos na fé, sabendo que Pedro estava na cidade vizinha, foram até Lida para chamar o apóstolo. E Pedro, ao chegar no local onde estava Tabita morta, de joelhos, ora fervorosamente a Deus e Tabita revive. E a notícia se espalha rapidamente por toda a cidade de Jope. E muitos se convertiam a Jesus Cristo naqueles dias. Então Pedro permaneceu ainda por alguns outros dias dentro da cidade de Jope e se hospedou na casa de um curtidor chamado Simão. Foi então que um anjo veio falar com um centurião gentil chamado Cornélio, que estava na cidade de Cesareia. A Bíblia Sagrada nos conta de que Cornélio era um homem bom e muito temente a Deus. Foi então que este anjo, dirigindo-se a Cornélio, lhe disse: Cornélio, as tuas orações subiram ao céu. Agora envia os teus homens a Jope e busque Pedro, que está na casa de Simão, um curtidor da cidade. Este homem, chamado Pedro, te dirá o que fazer. E Pedro, estando em Jope
e orando a Deus. Tem os seus sentidos arrebatados e enxerga uma visão vinda do céu. Pedro vê um lindo vaso vindo do céu, com um lençol atado pelas 4 pontas. Pedro enxerga vários animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E então uma voz vinda do céu, por 3 vezes diz a Pedro: levanta-te, mata e coma. Não faças tu pouco caso daquilo que Deus purificou. E então o vaso se recolheu. E o Espírito Santo revelou a Pedro que alguns homens chegariam até ele e que ele precisaria ir até a cidade de Cesareia. E quando Pedro vai com estes homens e chega a Cesareia, Cornélio se ajoelha aos seus pés para adorá-lo. Foi então que Pedro se dirige a Cornélio: levanta-te, homem, pois bem sabes que sou apenas um homem como você. E Pedro, ciente dos costumes judaicos, ainda acrescenta a Cornélio: bem sabes tu, Cornélio, que a nenhum judeu é lícito se ajuntar a estrangeiros. Porém, Deus me mostrou que a nenhum de nós é dada a possibilidade de chamar de comum ou impuro aquilo que ele próprio purificou. Então Cornélio conta o seu sonho a Pedro e, ansioso, aguarda pela resposta do apóstolo a este sonho. Pedro testemunha Jesus Cristo e fala acerca da verdade somente encontrada em Cristo. Fala também acerca da morte e ressurreição de Jesus e da própria salvação encontrada nele. E ao ouvirem isto, o Espírito Santo de Deus veio sobre todos naquela casa. E todos os fiéis que estavam com Pedro maravilhavam-se com o fato do Espírito Santo de Deus também ter vindo sobre os gentios. Foi então que Pedro disse a sua célebre frase, que está lá em Atos, capítulo 10, verso 47. Disse o apóstolo: pode alguém recusar água para que não sejam batizados os gentios, que assim como nós, receberam também do Espírito Santo? E tendo Pedro dito isto, todos os gentios ali foram batizados no Espírito. No capítulo 11, verso 19, o Evangelho chega à cidade de Antioquia e muitos gregos de lá se convertem ao cristianismo. Ao saberem destas coisas, os apóstolos em Jerusalém enviam Barnabé até a cidade de Antioquia. E durante o percurso, Barnabé passa pela cidade de Tarso e leva consigo o jovem Paulo. E ao chegarem na cidade de Antioquia, Barnabé e Paulo permanecem na cidade por aproximadamente 1 ano. E durante todo este período, Paulo e Barnabé se dedicam a pregar a verdade somente encontrada em Jesus. E foi aqui, neste período, na cidade de Antioquia, que pela primeira vez os apóstolos foram chamados de cristãos. Já no capítulo 12, o rei Herodes reforça a perseguição contra a igreja. E é aqui também, neste capítulo 12, que Tiago, irmão de João, é morto à espada a mando do rei. E Herodes, percebendo que esta perseguição à igreja lhe rendia muita popularidade entre os judeus, ordenou também a prisão do apóstolo Pedro, e Pedro assim fora preso. A ideia de Herodes era matar Pedro depois da Páscoa. E a igreja, sabendo desta situação e também da prisão de Pedro, se pôs a orar fervorosamente. Até que em uma das noites, o anjo do Senhor visitou Pedro na cadeia e, o acordando do sono, lhe disse: levanta-te depressa, aperta o teu cinto, calça as tuas sandálias, vista a tua capa e siga-me. E Pedro, sem saber se aquilo era real ou um sonho, obedeceu ao anjo. E assim Pedro fora libertado. E saindo dali, Pedro foi até a casa de Maria, mãe de João, onde muitos lá estavam orando por ele. E tendo Pedro batido à porta, uma menina chamada Rode saiu a atender. E ao ouvir a voz de Pedro lá de fora, assustada, a menina se recusa a abrir a porta. E voltando para o interior, contou a todos que ouvira a voz de Pedro e alguém bateu na porta. E muitos não acreditaram na menina. E Pedro seguia batendo com insistência, até que, com muita relutância de alguns, abriram a porta a Pedro e o avistaram do lado de fora. E todos ali presentes se espantaram de ver Pedro em pé, bem à sua frente. E todos oraram a Deus, agradecidos a ele pelo milagre que fizera. Já no capítulo 13 de Atos, Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia
para aquilo que depois seria considerada a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo e Barnabé foram até a cidade de Chipre e, lá chegando, anunciavam a boa nova de Jesus junto às próprias sinagogas da cidade. E muitos se convertiam ao cristianismo. E Paulo, assim, seguia sua brilhante missão de evangelizar os gentios. Já em Pside, em uma destas comunidades gentílicas, Paulo testemunha Jesus Cristo aos judeus na sinagoga, e tendo discorrido de forma brilhante acerca de todo o Antigo Testamento, Paulo conclui a sua fala dizendo que Jesus é o Cristo, e falou também a respeito de sua ressurreição. E tendo anunciado isto, muitos judeus se retiraram da sinagoga. Porém, os gentios pediram que no sábado seguinte, Paulo retornasse à sinagoga e falasse novamente acerca dessas coisas. E muitos gentios se converteram naquele dia a Jesus. E no sábado imediatamente seguinte, a cidade inteira estava à espera de Paulo para ouvi-lo. E os judeus mais radicais, se doendo daquela situação, passaram a acusá-lo e contradizer Paulo naquilo que ele falava. Foi então que o apóstolo, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, e vendo o coração duro daqueles judeus, lhes disse em boa voz: era necessário que também a vós fosse pregada a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitai, eis que me volto apenas para os gentios. E os gentios, ouvindo isto, se alegraram muito e creram sobremaneira, se convertendo a Jesus Cristo. Já no capítulo 14, a Bíblia segue nos relatando que Paulo e Barnabé vão até a cidade de Icônio, e tendo eles falado de Jesus na sinagoga, várias conversões ocorriam, inclusive de alguns judeus. Porém, mais uma vez, alguns judeus incrédulos passaram a atizar o povo contra Paulo e, tendo os ânimos se acirrado de tal maneira, as pessoas passaram a insultá-lo e queriam também apedrejá-lo. Foi então que Paulo e Barnabé se viram compelidos a sair da cidade de Icônio e se deslocarem até Listra e Derbe, cidades vizinhas. E assim prosseguia a jornada destes grandes servos de Deus, pregando a verdade, a boa nova de Jesus, e correndo sérios riscos de vida, diante das grandes perseguições da época, que cada vez mais se agigantava contra eles. E tendo Paulo e Barnabé chegado até a cidade de Listra, um homem coxo de nascença, ao presenciar Paulo pregando o evangelho, cheio de fé e crendo que poderia ser curado, recebe um milagre da parte de Deus. E a multidão, vendo o milagre de cura do coxo, deslumbrados com a situação que vira, diziam em alta voz: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E na ignorância deles, diziam Barnabé ser Júpiter e Paulo Mercúrio. Júpiter e Mercúrio eram dois de inúmeros deuses cultuados pelo povo em Listra. E Paulo e Barnabé, percebendo que o povo os cultuava como Deus, rasgaram suas próprias vestes e lhes disseram: varões de Listra, por que fazem estas coisas? Não se apercebe que somos homens comuns, como todos vocês, suscetíveis de paixões? Todavia vos dizemos isto, para que vos convertei dessas vaidades, e aceitem o Deus vivo, que fez o céu, a terra e tudo que nela há. E mais uma vez, alguns judeus radicais de Antioquia e Icônio passaram a convencer a multidão de que Paulo estava pregando heresias na cidade. Até que, convencidos por esses judeus, passaram a apedrejar Paulo de forma grosseira, o arrastando para fora da cidade. E certos de que o haviam matado, se dispersaram. E quando a multidão se afastou, os discípulos que o buscavam o encontraram. E apesar de gravemente ferido, Paulo se levanta e volta com os demais para o interior da cidade, passando o restante do dia ali. E no dia imediatamente seguinte, todos iniciaram a sua volta até a cidade de Antioquia. E quando lá chegaram, contaram a todos os outros o que havia ocorrido. Já no capítulo 15 de Atos, ocorre aquilo que se denomina de Primeiro Concílio em Jerusalém. Alguns líderes da época afirmavam que os gentios recém-convertidos precisariam também obedecer à lei mosaica. Segundo eles, estes recém-convertidos precisariam passar pelo rito da circuncisão e também da obediência da guarda do sábado.
Foi então que, após longa discussão destes líderes, com Paulo e Barnabé, os apóstolos organizaram aquilo que se denominou de Primeiro Concílio da Igreja de Jerusalém. E quando da realização deste concílio, o apóstolo Pedro pediu a palavra aos demais e lhes disse: Varões, irmãos, bem sabes que há tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra da salvação. E Deus, que conhece o coração deles, deu-lhes testemunho do Espírito Santo, assim como a todos nós. E bem sabemos que Deus não faz diferença alguma entre nós e eles, purificando seus corações também pela fé. Então, por que havemos de desafiar Deus, irmãos, pondo sobre eles este peso que nem mesmo nossos pais puderam suportar? E tendo Paulo e Barnabé também testemunhado acerca das suas viagens e de todos os milagres e prodígios feitos por Deus diante dos gentios, o concílio decidiu que não imporia nenhum outro encargo a estes recém-convertidos. A única orientação dada a estes recém-convertidos era de que os mesmos se abstessem das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e também da própria imoralidade sexual. E desta forma, com o resultado final proclamado pelo concílio em Jerusalém, os apóstolos decidiram enviar até Antioquia Paulo e Barnabé. E desta vez, lhes acompanhava também Judas e Silas. E tendo eles regressado até a igreja de Antioquia, comunicaram a todos da oficial posição da igreja que estava localizada em Jerusalém. E após terem regressado da cidade de Antioquia e comunicado à igreja local da decisão do concílio, Paulo propõe a Barnabé uma segunda viagem missionária. A ideia seria visitar mais cidades, além daquelas já visitadas pelos dois em tempo passado. A ideia de Paulo seria passar por estas igrejas anunciando o decreto oficial adotado pelo concílio, visto que em todas estas igrejas sempre havia a presença de novos convertidos gentios. Barnabé acaba gostando da ideia, porém querendo resgatar João Marcos, que os havia abandonado por medo quando da primeira viagem. Barnabé propõe uma segunda chance ao pupilo, pretendendo levar João Marcos junto com eles nessas viagens. Paulo não concorda. Paulo não tinha cicatrizado ainda as dores e mágoas que sentia de João Marcos, pelo fato deste tê-los abandonado no momento em que eles mais precisaram. Em razão desta situação difícil, Paulo e Barnabé discutem feio e decidem ambos tomar rumos diferentes. Barnabé tinha um imenso coração e queria muito resgatar João Marcos, a quem depois veria escrever um dos nossos evangelhos, a sabermos, o Evangelho de Marcos. Assim, Barnabé inicia sua viagem com João Marcos, enquanto que Paulo, levando consigo Silas, toma um outro rumo. Aqui, irmãos, importante nós considerarmos que, por certo, Deus não planeja esta briga entre os amigos. No entanto, já que ela ocorrer em razão das deficiências humanas, Deus pega isto como uma oportunidade de, ao corrigir os nossos erros, ampliar o leque da divulgação do Evangelho pelo mundo. Já no capítulo 16 de Atos, Paulo então parte com Silas, naquilo que depois se denominaria de segunda excursão missionária do apóstolo Paulo. Ambos passaram pela Síria, Cilícia, chegando a Derbe e depois até a cidade de Listra. E é nesta viagem missionária que Paulo conhece Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Timóteo depois, com bem mais experiência, óbvio, passa a ser um dos delegados apostólicos de Paulo, um homem da sua total confiança. O curioso aqui, irmãos, é que apesar de Paulo estar com o decreto do concílio em mãos, que orientava a não necessidade da circuncisão entre os gentios, Paulo acaba orientando e, de certa forma, consentindo com a circuncisão que for exigida de Timóteo. E tendo Timóteo se tornado um deles, Paulo seguiu viagem juntamente com Silas e o próprio Timóteo. E passavam pelas igrejas, deixando cópias do decreto que havia sido estabelecido pelo primeiro concílio em Jerusalém. E quando passavam por Frígia e Galácia, o Espírito Santo os impediu de anunciar a palavra de Deus ali. E o mesmo ocorreu quando eles pretenderam ir à Ásia e Mísia. Até que uma das noites, Paulo tem um sonho com um homem da Macedônia que lhe pedia socorro. Paulo interpreta este sonho como sendo a vontade de Deus de levá-los até a província da Macedônia.
E estando eles pelo caminho, chegam primeiro a Filipos, uma das primeiras cidades da Macedônia. E estando eles em um sábado, orando a várias mulheres, Deus tocou de forma poderosa o coração de uma mulher chamada Lídia. Lídia era uma mulher rica da região. Era uma vendedora de púrpura e de muitas posses. E esta mulher recebe a mensagem de Deus de tal maneira que ali mesmo fora batizada pelo Espírito Santo de Deus. E estando eles ainda andando pela cidade, uma mulher adivinha, conhecida na cidade por trazer grandes lucros aos seus senhores, os acompanhava de perto. E volta e meia, esta mulher adivinha dizia aos demais: estes homens que anunciam o caminho da salvação, verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. Até que uma hora, Paulo, cansado de tudo isto, disse à mulher: em nome de Jesus Cristo, te ordeno agora que saias dela. E o espírito maligno saiu daquela mulher, a libertando completamente. E quando os senhores desta mulher viram que ela não mais adivinhava nada, e percebendo os enormes prejuízos que teriam, prenderam Paulo e Silas, os levando à praça junto a magistrados locais. E na presença destes juízes, passaram a acusar Paulo e Silas de maus costumes na cidade. E eis que uma multidão se formou em favor dos acusadores. Foi então que este tribunal, de forma rápida e sem muito pensar, impôs a eles a pena de açoitá-los e depois os colocar na prisão pública. E desta forma, Paulo e Silas acabaram sendo presos pelos soldados. E estando Paulo e Silas na prisão, passavam eles a maior parte do seu tempo cantando hinos e louvores de adoração a Deus. E os demais presos ali presentes escutavam todos atônitos os cânticos de alegria dos dois que ali estavam presos. E eis que de repente um grande terremoto se abateu sobre o local, a ponto dos alicerces da prisão se moverem de tal maneira que abriu-lhes a porta da prisão. E quando o carcereiro acordou, estando ele ainda muito assustado e não vendo mais os prisioneiros, puxou da sua própria espada e pretendia se matar. E eis que Paulo lhe fala: não te faça nenhum mal, afinal todos nós ainda estamos aqui. E o carcereiro, ainda incrédulo com tudo o que ocorrera, se prostrou diante de Paulo e Silas e lhes perguntou: o que devo eu fazer para ser salvo? Então Paulo e Silas apresentaram Jesus Cristo de forma minuciosa àquele carcereiro. E este, imediatamente, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, se converte e é batizado. E depois todos foram até a casa deste carcereiro. E a Bíblia segue nos contando de que Deus se alegrou com todos naquela casa. E no dia imediatamente seguinte, os magistrados ordenaram a soltura de Paulo e Silas. Porém, Paulo, ainda muito indignado com a maneira como fora tratado, replica aos juízes: primeiro nos açoitam publicamente, sem sermos condenados de absolutamente nada. E mesmo sendo nós, homens romanos, nos lançam à prisão pública. E agora, sem nenhum justo motivo, ainda querem nos mandar embora da cidade. E os juízes, ao saberem que eram cidadãos romanos, se preocuparam sobremaneira com o fato, se desculpando pelo ocorrido. Já no capítulo 17 de Atos, Paulo vai até Tessalônica e, chegando lá, como era de seu costume, visita a sinagoga da cidade. E por 3 sábados consecutivos, disputa na palavra com os judeus locais. E testemunhando Jesus Cristo, muitos se convertem. Porém, mais uma vez, os judeus mais radicais, invejosos de Paulo e Silas, ajuntam alguns homens perversos e passam a persegui-los pela cidade. E indo até a casa de um cristão chamado Geiso, procuram por Paulo e Silas, não os encontrando. E então levaram Geiso e alguns de seus irmãos até os magistrados da cidade. E lá os acusavam de tumultuar a cidade, além de procederem contra os decretos de César, afirmando que um outro rei existia, chamado Jesus Cristo. Geiso aqui se defende em público de forma brilhante e acaba sendo liberado junto com os demais irmãos. E tendo eles avisado Silas e Paulo dos perigos que corriam, ambos acabam saindo da cidade e indo em direção a Bereia. Nesta cidade, Paulo e Silas testemunham a inúmeras conversões,
Porém, mais uma vez, os judeus de Tessalônica, sabendo que Paulo e Silas estavam na cidade vizinha, foram até lá e passaram a atiçar a população contra eles. E assim, Paulo se viu obrigado a ter de sair da cidade pela via do mar. Porém, ficaram ali, ainda em Bereia, junto com outros irmãos, Silas e Timóteo. E Paulo prosseguiu sozinho até chegar à cidade de Atenas. E ao chegar em Atenas, Paulo se apieda da triste condição de idolatria daquela cidade. Paulo, mais uma vez, como de costume, vai até a sinagoga local e disputa na palavra com judeus e alguns religiosos locais. Paulo também aproveita o seu tempo e vai até as praças de Atenas, onde fala acerca de Jesus Cristo para alguns filósofos e epicureus. E todos ali, nas praças, atônitos, perguntavam a Paulo: quem é este que nos traz um Deus desconhecido? Foi então que Paulo, de forma brilhante, no centro do Areópago, em Atenas, faz o seguinte discurso: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto quanto supersticiosos, pois passando eu pelos vossos santuários, encontrei um altar onde diz ao Deus desconhecido. E é este, pois, a quem venho anunciar: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e que não habita em templos feitos por mãos humanas. E prosseguia Paulo de forma brilhante: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam verdadeiramente. E assim Paulo prosseguia, falando acerca de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. E vários homens criam em sua pregação. E dentre estes que se converteram a Jesus, estava Dionísio e uma mulher chamada Damaris. Irmãos, então assim termina hoje o nosso segundo vídeo acerca dos estudos do livro Atos dos Apóstolos. Semana que vem, se Deus permitir e também me conceder o dom de resumir os 11 capítulos que nos restam em apenas um único vídeo, encerraremos então os estudos acerca deste livro que, segundo os muitos teólogos, segue sendo escrito ainda nos dias atuais. E antes de me despedir de vocês, nós que sempre pedimos a sua colaboração em curtir a nossa página, se inscrever em nosso canal ou compartilhar os nossos vídeos, eu quero hoje, gentilmente, encerrar de uma forma diferente. Se você me permite, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de orar por você. Amém? Aí mesmo onde você está, querido, te convido gentilmente a fechar os seus olhos, acalmar o seu coração, sua alma, seu espírito, de modo a se colocar na presença de Deus e orar comigo. Pai amado, te agradecemos de todos os nossos corações por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por este maravilhoso dia que nos concede, Pai. Um dia como nenhum outro, onde mais uma vez podemos acordar felizes e desfrutar da Tua santa presença. Siga-nos conduzindo em Tuas mãos de amor, Senhor. Siga-nos conduzindo conforme a Tua vontade, de modo que não venhamos a falhar contigo. Siga-nos concedendo experiências sobrenaturais da Tua parte, Jesus, de modo que cada vez mais possamos crescer diante dos Teus olhos. Nos preencha sobremaneira, Jesus, com a presença do Teu Santo Espírito sobre nós. E siga-nos conduzindo pelos Teus santos caminhos. Nos arranque de dedo, Pai, todo tipo de vaidade, desejo impuro, maus pensamentos ou invejas. Sabemos bem, Paizinho, que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E sabemos também que contra estas coisas não existe lei. E é justamente por isto, Pai, que neste momento nós nos colocamos na Tua santa presença para Te pedir não apenas conhecimento bíblico, mas sim a sabedoria que emana apenas da Tua santa presença sobre as nossas vidas. Amém? Amém, irmão. Então é isso. Um grande abraço, um abençoado final de semana. E lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente. Até semana que vem.